Hoje é sexta-feira, a gente ama estar juntinho de você e não é mentira. O assunto de hoje é mentira, mas a gente amar estar juntinho de você não é mentira não. E quem está aqui com a gente também é o psicanalista Gino Camarota. Ele saiu de São Paulo e está nos orientando aí sobre mentiras e fofocas. Será que toda mentira é uma fofoca? Toda fofoca é uma mentira? Quando deixa de ser simplesmente aquela coisa rotineira e pode virar uma doença que está atrapalhando a pessoa e muitas vezes a vida das outras, viu, Luquinha? Solange, um caso terrível aqui, já vou comentar com vocês. Um abração especial para o José Benedito, aqui de São José, a Marilda de Taubaté, também a Ivanira e a querida Vera de Caçapava. Essa querida pediu para não falar o nome, mas olha só que situação, Sol. Ela tinha uma prima que vivia fazendo fofoca para esse primo dela, dizendo que a vizinha falava dele e um belo dia ele se cansou disso. E o que ele fez? Ele pegou o marido da vizinha, Solange, cortou o pescoço, ateou fogo e arrastou em um trator. Disse isso que foi até, essa história faz um tempinho, mas foi parar na mídia. Mas tudo começou pelo poder da fofoca, de tanto ficar enchendo a cabeça da pessoa. Ele matou a pessoa? Chegou o marido da pessoa que estava fazendo, supostamente estava fazendo a fofoca. O marido da vizinha. É o que a fofoca pode levar, é um monte de achismo, né? A gente nunca deve julgar ou tornar como verdade aquilo que o outro vem falando pra gente de um terceiro, né? Tem sempre o intermediário é o maior. E aí o que acontece é que ele já tinha uma grande falta de controle, né? E ele é uma pessoa agressiva, violenta, ele acabou partindo para esse tipo de... aí é um grande problema, né? Uma pessoa violenta, se não fosse pela fofoca, teria sido por alguma outra coisa. Fatalmente ele teria partido para esse desfecho fatal aí, qualquer que fosse a razão. Que trágico isso, muito, gente. Não é só, quer dizer, olha a que ponto pode chegar aí a mentira, gente. Você matar uma pessoa por conta disso, né? Eu estou tentando espelhar a pergunta de uma querida. Entrou aí, Gabi? Agora? Bom, vamos lá. A Ivanira, ela diz o seguinte: e as pessoas que fazem perfil falso no Facebook? Porque no Face muitas pessoas mentem e colocam a realidade que não existe. Está aqui, ó. Vamos colocar, Gabi, por favor, a pergunta dela. A gente costuma, eu principalmente costumo muito fazer a pergunta para os pacientes se o que eles estão falando sobre eles é o que eles são ou se é o perfil do Facebook deles. Porque no Facebook a gente projeta todos os nossos desejos, todas as nossas frustrações. A gente quer sempre, por mais que a gente diga que não, tem gente que manda recado para uma pessoa para que os outros, toda a rede veja. Principalmente quando termina o namoro, né? Principalmente quando termina um namoro, aquelas típicas frases: não sou mulher de levar desaforo para casa, não sou homem de levar desaforo para casa. O Facebook é uma forma pública, ou seja, ele nunca vai ser sincero, totalmente honesto. Ele não é algo pessoal. Pessoal é aquilo que eu não compartilho com ninguém, né? Coloco com pessoas mais próximas e não numa rede. Exatamente, né? Olha só, é o fake do Face. Você acha que está fazendo bonito, você está se enganando, né, Luquinha? Agora, eu achei interessante aqui que nossa amiga de Caçapava, aliás, só mandar um beijo, o pessoal do Face que está presente: Eliette, Márcia Regina, Jaque, Douglas, Daliane, Jaque, Chayenne, obrigado pelo carinho de vocês. A Vera comentou o seguinte, Luana Vera, diz que é muito feio uma mulher fofocar, mas ela diz que acha pior ainda um homem fofocar. Tinha-se muito essa ideia, né, Gina, de que a mulher era fofoqueira, o homem não. E isso a gente percebe que hoje não tem nada a ver, né? Na realidade, fofoca nunca teve sexo. Fofoca foi uma coisa mais socializada como sendo da mulher, mas nunca teve sexo. Porque o que é a fofoca? A fofoca é uma pura demonstração de baixa autoestima. Porque eu me sinto uma pessoa ruim, uma pessoa perdedora, uma pessoa que acha que o mundo inteiro está prestando atenção nas suas falhas. E o que eu faço? Então eu vou falar mal da Solange ou falar alguma coisa da Solange, inventando ou não, para que a atenção do mundo se volte para ela e o mundo pare de prestar atenção nas minhas falhas. Entendi. Esse é o processo, é o procedimento. E uma vez que eu me sinto com muita baixa autoestima, a partir do momento que eu passo a dar notícias que interessam para os outros, eu vou passar o quê? A ser cotado como alguém que tem notícias. Então as pessoas começam a falsamente me amar. Eu acredito numa fantasia de que eu estou sendo amado e que as minhas falhas todas agora estão distraídas, né? As pessoas estão distraídas olhando para a falha do outro. E a gente deve confrontar um fofoqueiro ou um mentiroso? Se você sabe que aquela pessoa fala de você... Eu, por exemplo, meu pai me ensinou a fazer cara de perroxo e cara de paisagem. É a melhor entendeu? coisa que tem. Mas até que ponto? Ao ponto de que se for prejudicar.
está falando uma mentira, por exemplo, inventar, olha, foi a Solange que roubou esse copo aqui da mesa. Entendi. Então, isso pode te prejudicar. Mas confrontar a mentira, a gente pode chegar num ponto de que a gente vai se desgastar, né, por causa do outro. A gente não tem como controlar aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro fala. Enquanto for mentirinhas, forem fofoquinhas, a gente mais tem que se posicionar, se centrar, porque a pessoa não vai se consertar tão logo, né? Ela precisa de alguma ajuda. Se a gente começar a entrar na mesma sintonia, a gente também vai precisar de ajuda, né? E é interessante que você acabou de descrever o perfil do fofoqueiro, né? O jeito que ele é. E é deprimente quem vive isso, né, Solange? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é orar por essa pessoa mesmo, pedir para ela ir para a luz. Porque, na verdade, o que a pessoa não tem é luz na vida, ela precisa de Deus mesmo, né? É uma falta interessante isso que você falou. Ou terapia, né? Não, acho que pode ser os dois. Os dois, né? A gente ensina a rezar na terapia. Não, porque na verdade a terapia, eu vejo como um instrumento mesmo, assim, divino mesmo, para corrigir a gente, né? Eu acho isso muito bacana. A única vez que eu falei para minha mãe fugir da luz, eu comentei já aqui, né? Quando ela entrou na UTI, eu falei, se vê a luz, você foge da luz. Foge. Mas eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a pedir luz, assim, na vida dessa pessoa. Porque a gente, infelizmente, às vezes tem que cruzar com pessoas assim, né? A gente tem que orar por elas. Até para o ensinamento nosso, né? Para a gente aprender a ter o discernimento, o nosso conhecimento e a paciência. Que é muito importante, né? Bom, mês de janeiro, mês de férias, muitas vezes você quer viajar com o seu bichinho de estimação e acaba até levando junto no carro. E será que ele enjoa com as curvas, passa mal? O que você pode fazer até para evitar que ele vomite no carro? Tadinho! Tem um medicamento que pode acabar com esse problema e o nosso querido Dr. Marcos Massal vai comentar agora no quadro Meu Amigo Bicho. Olá! Hoje nós vamos falar sobre essa época, né, de férias. As pessoas que normalmente vão viajar, muitas vezes levam um animalzinho, um cãozinho, para viajar, para fazer companhia também. É uma época bastante legal, assim, também para o animalzinho que tenha os seus passeios, né? Mas muitos deles passam mal durante a viagem, principalmente de carro, né? E é uma coisa bastante desagradável, né? O animalzinho, ele já entra no carro, já tem aquele balançar do carro, já começa a passar mal, tem vômito, né? Isso causa um transtorno bem chato, né? Durante a viagem. Então, existem no mercado produtos que melhoram esse desconforto, né? E hoje nós vamos falar sobre o Serenia. O Serenia é um produto da Zoetis, que é um remédio para vômito, né? A gente tem esses comprimidos que a gente dá um pouco antes da viagem, isso vai tirar aqueles sintomas, né, de mal-estar, de enjoo, e o cachorro ele consegue fazer a viagem, né, o percurso durante o trajeto da viagem de carro, sem passar mal, sem ter o vômito, né? Isso traz um conforto, uma comodidade assim durante a viagem bastante grande. Então é um produto que a gente pode usar sem problemas, né, durante a viagem. Isso vai fazer com que a viagem transcorra de uma forma bastante adequada e o cachorrinho não tenha aquele mal-estar, não passa mal, né? Oferecendo o medicamento um pouco antes da viagem vai fazer com que o animalzinho não tenha aquele desconforto, aquele mal-estar, não tenha o vômito, né? Isso faz com que a viagem transcorra de uma forma bastante adequada e o animalzinho chega bem no seu destino sem ter aquele mal-estar. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Tá aí uma dica tão bacana para você não ter problemas na viagem com o seu bichinho de estimação. A Sol tá falando o que é do Fox? A Renata Jabor, ela mandou uma perguntinha aqui. A gente vai passar para o doutor, viu, Renata? Para o doutor Marcos aí da Polipet. Ela disse que tem 2 Fox Paulistinha machos. Ela queria adotar uma fêmea para cruzar. Ela quer saber se tem que separar os cachorrinhos ou eles conseguem conviver no mesmo ambiente. Eu não sei responder, mas a gente pergunta para o doutor e responde para você, viu? Bom, Solange, comentar com vocês aqui que se não fosse notícia, eu não ia acreditar não, viu? Porque na Rússia, um projeto de lei que descriminaliza algumas formas de violência doméstica está prestes a virar lei, sim. Nossa. Se aprovada, a agressão familiar deixará de ser um crime e se tornaria uma infração civil passível de multa. Quem vai tirar vantagem com isso, Solange? Eu não vou nem... você bateu, paga que tá tudo certo. Não entendo isso, não, eu não entendo. Que absurdo, né? Um absurdo mesmo, né? E assim, a pequena violência, a gente sabe disso. Começa com a violência verbal e muitas vezes a verbal acaba em crime. Quer dizer, não tem como medir violência doméstica. Verdade, Sol. Não tem. Bem complicado isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver um gol
é um gol contra que é bizarro. Mas acho que nem eu, que sou perna de pau, faria uma coisa dessa, viu, gente? A gente já conta pra vocês, mas agora tem recadinho do WhatsApp. Aliás, a gente tava com o Dr. Marcos Massal da Polipet e tem gente pedindo a cesta da Polipet pro bichinho de estimação. Ai, que bonitinho. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Hoje eu tô aqui ó, de folga, tranquilão, assistindo, falando nisso. Parabéns pelo programa aí. Queria ganhar muito essa cesta do Pet Shop aí, ó, pro meu cachorrinho. Um abraço a vocês, ótimo programa aí. Com Deus. Paz.